Salve, salve, protagonistas! Estamos começando aqui mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, negócios e empreendedorismo. Hoje, de novo, aqui estamos vendo, mais uma vez, Thiagão não pôde estar aqui, mas está aqui em presença e coração. Thiago, tá fazendo falta, para de ganhar dinheiro e vem aqui de novo pro podcast. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Atualmente ele é membro do Conselho Consultivo da Raco Etiquetas, Cotton Baby, Grupo Lunelli, Bold, Grupo Linhares, Altenburg, Grupo Impress e Café Cultura. 35 anos de experiência como executivo nas empresas como Macro, Shell e Hering, onde desempenhou cargos de marketing, franquias, projetos de franquias, como um deles da Hering Store, que a gente vai conhecer bastante hoje. Foi também sócio fundador do Grupo Imaginário, Love Brands e Able Creation Development Limited, na cidade de Shenzhen. O homem é internacional, minha gente. Na Imaginário atuou como presidente de 2005 a 2015. Em 2015, a companhia foi adquirida pelo Fundo de Investimentos da Esquadra. Atualmente, é sócio da rede de cafeteria Café Cultura. Aliás, sensacional Café Cultura, vale conhecer. Graduado em Administração de Empresas pela PUC de São Paulo, com MBA na FGV, em Comércio Internacional e USP Gestão. Extensão de Planejamento Estratégico pela IMD em Lausanne e formação como conselheiro pela IBGC. Atua também como diretor de transformação digital da ABF desde 2012, mentor Endeavor e investidor de startups. Seja muito bem-vindo, Carlos Zille. Obrigado pelo convite, Elton. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser bem bacana. Vai ser divertido. Já estava divertido antes aqui no esquenta aqui. E ó, o currículo é grande, hein? Porque o fôlego aqui estava faltando aqui. Começando cedo, o currículo fica longo, né? Jovem aprendiz, né? Começou cedo. Zille, conta pra gente aí um pouquinho. Eu acho que não tem uma rota certa que a gente brincar aqui, mas tem uma pergunta que aí é até quase pessoal, que eu tenho uma curiosidade interessante. Como é que foi, ou como é que você construiu essa transição, vamos do final para o começo aqui, essa transição de executivo, de grande reporting de mercado para conselho? Como é que foi? Foi natural? Você planejou? Foi algo que aconteceu? Como é que foi essa construção? Porque você tem hoje um grande volume de conselhos, né? Tenho. Essa história de conselhos começou em 2009, né? Faz um bom tempo já. Faz um bom tempo. O IBGC, né, que é talvez o mais... com melhor reputação do mercado, né, que a gente pode citar aqui. Ele estava no início, na época. Eu lia muito a respeito e me interessei, né? E na época as coisas eram muito diferentes de hoje, né? Era um único curso que existia, era presencial, exigia. Eu moro em Florianópolis já há muito tempo. Mora mal, né? Moro mal. E eu tive que me organizar para estar em São Paulo com uma certa frequência. Mas foi um conteúdo riquíssimo. E a partir dali eu comecei a entender um pouco a importância da governança. Né? Eu tive uma aula muito grande na Hering. Né? A Hering, uma empresa de capital aberto desde a década de 60, você imagina. Ela fez o IPO em 2007, ela entrou num novo mercado, que foi um movimento que ela fez, mas ela sempre foi uma empresa de nível 1 do Ibovespa. Que legal. Então ela sempre teve alta governança, conselhos, quer dizer, então você vive em um ambiente de uma empresa de capital aberto. Eu fiquei 20 anos na Hering, então tem uma história. Então você começa a entender a importância da governança. E aí eu decidi, né, entendendo que a Imaginário, nós éramos uma empresa pequena, quando eu me tornei sócio da Imaginário, mas nós éramos metidos a grande. Então a gente implantou governança, tinha a KPMG fazendo auditoria, conseguimos convencê-los a fazer um precinho bom, mesmo sendo uma empresa pequena, mas tinha uma visão muito clara, né, de onde nós queríamos chegar. Que legal. Como isso é fundamental, né? Fundamental. Esse olhar hoje em dia a gente fala... Eu sou da época do 5 years plan, né? Você fala, hoje em dia você planeja 5 anos, você já dá um pouco de dúvida até que ponto você vai, mas
minimamente, tem uma parte, eu acho, te cortando aqui, eu acho que tem uma parte que vira um pouco do Excel ali, talvez de 2 anos para frente, é um pouco da fórmula que vai dando uma constatação. Mas precisa ter, não tem? Mas a visão de longo prazo é necessária, obrigatória. Né? Independente se você vai corrigir ela a cada ano, a cada 2 anos, sabe? Você tem que ter o sonho grande. Senão você não consegue enxergar o futuro. Mas aí quando nós decidimos vender a Imaginário em 2012, e nós vendemos ela de fato, né, uma parte para um fundo, ela se tornou uma empresa SA de capital fechado. Né? E foi criado um conselho. E aí minha vida começou em conselho, em alto nível. Que legal. Porque você tem um conselho onde tem um fundo, realmente a régua é alta. É mesmo? Então já comecei com a régua alta, mesmo tendo uma experiência indireta na Hering, né? Não de participar de conselho, mas se apresentar para o conselho. Né? Mas os conselhos do passado são diferentes do de hoje. Os do passado você tinha muito a figura do medalhão, sabe? Você queria ter um ex-ministro, um grande nome. E hoje não. Hoje os conselheiros estão muito na operação. Faz sentido. Tem que ter resposta rápida, não é apenas deliberar, você, de uma certa forma, tem que conhecer o negócio, sabe? Você tem que mergulhar no negócio. Entendi. Então é um pouco diferente. Entendi. Então, eu ouço, a gente teve aqui alguns convidados conselheiros e a tônica foi muito parecida, assim, é legal isso, porque tem ainda uma visão, talvez, dessa época dos medalhões, que, pô, o conselheiro, ele vai chegar lá, ele trabalha só naquela 2 horas de reunião, 3 horas por mês, dá as decisões ali e vai embora. E, na verdade, é muito pelo contrário, né? Teve uma vez com um conselheiro, ele falou, cara, o que eu tenho que estudar da empresa, o que eu tenho que entender, ainda mais quando são mercados que você não está. Como executivo, você atua num mercado X, você pode ser conselheiro do mercado Y. Ele falou, cara, o que eu tenho que estudar sobre a empresa e sobre o mercado dela, para poder agregar de fato, Sim, né? claro. Tem uma preparação fundamental aí também, né? Não é só entrar no conselho, né? Você tem todo o preparo hoje, né? A qualidade das informações, ela é excelente. Sim. E você acaba tendo uma participação efetiva em comitês, né? Os comitês passaram a ter presença frequente nos conselhos, sabe? Porque é uma forma de você acelerar os processos. Verdade. E você acaba tendo um contato mais próximo com os executivos, né? Isso também é muito positivo. Então, de fato, você entra, mergulha no negócio, sabe? É interessante. Tem que mergulhar. Não, é um caminho bem legal mesmo. Voltando agora um pouco, você vê que não tem cronologia aqui, né? Que a gente vai de acordo, como a gente gosta de falar, é no freestyle aqui. Você pegou aquela fase da Hering, que como nasceu a Hering Store ali, né? Você participou desse processo ativamente. Como foi essa construção? Porque virou um case. Eu sou de Jaraguá do Sul, era da Marisol. Cara, por muitos anos, tô falando da época de 2003 a 2010, mais ou menos, que todo mundo saía balanço da Hering, era para olhar para a Hering o que a gente fez de errado, o que a Hering fez certo. Chegava a ser irritante o negócio, assim. Chegou uma hora e falei, cara, deixa eu trabalhar na Hering, deixa eu ir para a Hering, porque lá tá tudo dando certo. Aqui a gente sempre tá atrás da roda, nunca consegue estar na frente. E como é que foi essa fase? Porque foi uma virada para a Hering fundamental, né? Quando construiu a Hering Store, o modelo foi muito assertivo, né? Foi em 94, quer dizer, não teve planejamento nenhum. a história... Eu ia perguntar, como é que se planejou? Não, a história ela é curiosa, né? Porque tem algumas coisas que a gente fala hoje, parece meio, né, óbvio, né? Engenheiro de obras prontas, Sim. Né? Mas a Hering chegou a ter uma fábrica na Espanha, construiu uma fábrica em Badajoz, na Espanha, porque boa parte, praticamente, né, toda a exportação da Hering ia para a Europa, Alemanha e Itália, basicamente. Certo. Inclusive a Hering tinha um escritório em Colônia, na Alemanha, tinha um escritório em Greensboro, na Carolina do Norte, enfim. Interessante. Então ela foi lá porque tinha um tal de euro nascendo, que era o chamado mercado comum europeu. Certo. E aí eu falei, não, temos que construir uma fábrica porque nossos clientes estão lá. Então, o primeiro movimento foi, nós construímos uma fábrica padrão Hering, né? Quer dizer, padrão Oscar Niemeyer, e no dia seguinte nasceu a China. 100% dos clientes foram para a China.
Nossa. Então nasce uma fábrica morta. Primeiro movimento. Desespero. Segundo movimento, a Coteminas resolveu entrar no mercado de camisetas. Eu lembro da Coteminas, eu lembro. O Brasil era um país praticamente, né, o plano real era 1 para 1. Então a gente pensava em dólar, né? Sim. Então a Hering vendia Época uma boa, né? Época boa. A gente vendia uma camiseta a $1,80, que era a camiseta básica da Hering, que representava quase 50% do negócio. E a Coteminas lança a camiseta branca a 75 cents de dólar. Nossa. Então dorme com esse barulho. Nossa, mãe Né? do céu. Então, quer dizer, na realidade, a gente começou a pensar como sobreviver. Aí Até porque quando começar a ter uma guerra de preço, que uma hora ninguém vai conseguir pagar as contas. Ninguém ganha dinheiro. Mas eram para nós, né, como indústria, quem é da indústria, putz, tem que pensar o seguinte, você tem que trabalhar na eficiência máxima. Exatamente. Né? Você sabe como é isso. Sim. E aí estava nascendo os outlets, né? O conceito de outlets que hoje a gente conhece bem também. Então eu fui para os Estados Unidos, basicamente na região de Chicago, fiquei um tempo lá, visitando os outlets. E, obviamente, que os outlets nos Estados Unidos era assim, você pegava um carro, rodava no mínimo 40 minutos, 1 hora, e chegava no... Fazia sentido. E estava nascendo um outlet, conceito, 2 aqui no Brasil, que um é o Shopping D, em frente à rodoviária, que de 40 1 hora não tem nada, e outro é o shopping no Rio de Janeiro, na Barra, o Via Parque. Via Parque eu não lembro. Via Parque fica ali na Avenida Ayrton Senna. Sei. Muito antigo. Também não tá longe. Então a Hering foi lá e botou uma loja em cada um para tentar recomeçar e botar toda a coleção lá dentro. E foi aí que começou. A gente fala muito que a necessidade faz o sapo pular, né? E aí começou uma história. E você sabe que quem puxou a Hering, a gente não entendia nada de franquia, tá? Então fui aprender com pessoas próximas. Eu cito sempre o Luiz Henrique Stockler, foi uma pessoa muito importante para a Hering. O Ricardo Marcondes também foi muito importante. Os dois trabalharam juntos na Hering, trouxeram muito o conceito. Tem uma coisa engraçada, né? Porque na entrevista o Luiz Henrique falou, não é porque eu fiz Franchise University. Eu falei, putz, os caras estudam nos Estados Unidos, né? Ops! Né? Você vê como as coisas eram, né? Na época, 90 e pouco. Ai, que legal. E aí o que aconteceu? Os próprios franqueados, que eram eles eram os antigos lojistas da Hering, acreditaram mais no projeto do que a própria Hering. Falaram, eu queria abrir no Shopping Morumbi, no Rio Sul. A gente falava assim, nossa, né? Tem certeza. E aí começou a dar tudo certo. Caramba. Você vê como as coisas assim. Aí vem resiliência, vem produto, né? A gente começou a botar, não tinha tecido, camisa, calça. As camisetas eram mix, né? Uma malha X, aí começamos a desenvolver produtos mais sofisticados. Fomos para a China, comecei a trazer produtos da China. Na época, foi aí que eu me aproximei da China. E aí a história é essa que você conhece. Genial, cara. A vida é assim. Eu não sabia dessa aí. O negócio de planejar muito. O negócio é o Bumba Meu Boi. É o Bumba Meu Boi. Cara, essa eu não sabia. Olha que, pra quem não sabe, Jaraguá do Sul é do lado de Blumenau, a Marisol, Malve e Hering eram grandes rivais da malharia, né? Hoje tem mais, tem Lunelli e tudo mais. Mas eram as grandes rivais da época e a gente se espelhava muito, olhava, até porque a Marisol tinha a Lili Tigre como franquia também, né? Então era meio que, não é comparável o produto, mas o canal era comparável e a Hering só para tudo quanto é lado não para de nascer, resultado bom e a gente apanhando. Não é que era ruim, mas é aquela coisa, você cresceu 10, o cara cresceu 15, você tá ruim. Tem jeito, você tem que crescer mais que o companheiro do lado ali. Então, como nasceu, eu tinha outras histórias mais bonitas, aquelas histórias mais folclóricas, aquela luz que vem, pim! Mas essa é nova. Tem outros casos, né? A gente fez um primeiro projeto, era um projeto com cara de indústria, porque a gente era da indústria. Sim, eu lembro. Depois o segundo projeto foi um projeto que aí sim a gente começou a sofisticar mais,
Eu lembro que fiquei 30 dias nos Estados Unidos, eu, o arquiteto na época, ficamos fotografando a Gap. Antigamente não tinha celular, né? Era só no flash. Uhum. E a gente fizemos várias fotos, aí falamos o seguinte, cópia criativa, né? Chama-se cópia criativa. Cópia criativa. E aí tem que ser igual, cara. Madeira maple, essa iluminação, e vamos embora. E vamos que vamos. Para quem inventar a roda. Para quem inventar a roda. Os caras vendem básico e estão dando certo. Hoje a Gap está meio de lado. Sim. Ah, mas foi referência hoje, por muito tempo. Claro, quase entrar numa loja da Uniqlo hoje e falar, puta, vamos copiar porque os caras estão dando certo. Porque é básico. Você tem que vender commodities. Você tem que vender, criar valor em produto. É que nem vender feijão, né? Uma coisa é o caminhão de feijão, outra coisa é você colocar feijão em saco. Né? Isso agrega valor. Justo. Porque teve também uma época ali que... Tô lembrando da minha época que eu sofria na concorrência. Que teve, e aí eu olhei aqui, você foi um dos... Você desenvolveu, né, a campanha do câncer de mama na época no alvo da moda. Foi uma campanha que foi sensacional, assim, porque... Incrível. Não, foi incrível, né? Puta, eu vivi uma vida meio glamurosa ali. Eu convivi com todas esse mundo, né? Desde todos. Xuxa. Não todos. A gente levava a Xuxa pra festa, ninguém levava a Xuxa pra festa, a gente levava. Gisele Bündchen, nós entregamos todos os globais. Um prêmio em Nova York da Gisele, da mão dela, numa festa no Sorro. Genial. Tinha umas histórias bacanas, né? E eu lembro na época, assim, hoje globais não é... Hoje é influencers, né? O global não é mais o global. Mas na época, global significava gente com muito punch de comunicação. Sim. E caro. É que, na realidade, você tem uma história que não é brasileira, é americana. Nasceu de uma pessoa muito influente, que é o Ralph Lauren. O Ralph Lauren, ele perdeu uma grande amiga que morreu de câncer de mama. Uhum. E ele não admitia isso, sabe? Então, ele começou a querer fazer com que as coisas elas fossem, primeiro, divulgadas, né? O quanto que, no caso, na época, falava muito do exame de toque. Sim, a gente promoveu muito o exame, né? Das mulheres se tocarem e tal, como importante. As mulheres não tinham esse hábito. Não tinham. Então, na época, quem trouxe o trabalho para a Hering, a gente abraçou fortemente, foi o IBCC, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, de controle do câncer, que fica, inclusive, continua no mesmo local que é lá na Radial Leste. Na época era uma sala desse tamanho e hoje é um prédio de 10, 15 andares. Tudo promovido pelo dinheiro gerado pela campanha. E, obviamente, que duas marcas abraçaram junto com a Hering para fazer volume. Uma foi a Avon, na época a Avon era a Avon, e outro era a Mesbla, que não existe mais, não existe mais. E que a Mesbla era a Mesbla. Então, 3 grandes marcas, com uma campanha assinada pelo Ralph Lauren, que tinha na época Cláudia Schiffer, Linda Evangelista, todas essas... As top mundiais. As top models americanas, atrizes e atores americanos, quer dizer, imagina, na época, vamos falar de década de 90, Nossa, o Brasil olhava muito os Estados Unidos. Muito, né? Nós não tínhamos... Quem abriu esse país foi o Collor, né? Nós nem éramos um país aberto. E aí o Brasil resolveu abraçar a causa também. Caramba. Então, as globais, né? Nas globais, na época, a Globo era campeã de audiência disparado, não existia rede social, não existia nada disso. Né? Nada, TV aberta praticamente não existia. E aí veio Xuxa. Não, aí virou um canhão, né? Aí vira um canhão. Aí vem Gisele Bündchen, vira um outro canhão. E ela só estava começando a vida. E aí, puta, tinha todos, tinha né? Carolina Ferraz estava grávida, Ferraz. fez uma foto de Carolina Ferraz linda. Janequine. Então a gente conviveu com todo esse povo aí. Que legal, cara. E era uma coisa assim que depois teve os desdobramentos, a gente abraçou o São Paulo Fashion Week, e no São Paulo Fashion Week, cada ano, ou cada edição, um estilista fazia um desenho do logo. Que legal, cara. Foi incrível. Não, foi incrível para mim, sem puxar saquismo nenhum, assim. Eu não lembro
na minha carreira toda, assim, de uma campanha que casou moda com ação, um movimento social tão amplo como essa campanha. E eu estava pensando aqui quando você estava falando, cara, de certa forma, pode-se dizer que salvou muitas vidas também, porque desmistificou... Salvou não. Salva até hoje. Salva até hoje, de Porque certa forma. 90% desse instituto, não sei hoje, mas na época, estamos falando, mais uma vez, era um lugar muito pequeno, com poucos aparelhos de mamografia, e ele é 95% SUS. Nossa. Não é que Não você é vai particular. lá e vai ter que deixar uma fortuna. Não, estamos falando de um atendimento, quer dizer, foi o projeto, ele foi um projeto de muito engajamento. É um projeto lindo. Mas eu digo no salvou, e realmente continua salvando, mas no sentido de quebrar paradigma, né? Sim. Que era o que não se falava. Porque hoje tem acesso, Mulheres tem informação... hoje não tem vergonha. Tinha vergonha, né? É isso. Quebrou esse paradigma. Elas não faziam exame. Né? Então, é um case, cara. Parabéns, porque eu não sabia... Eu já admiro esse homem, gente, há muito tempo. Mas a gente não tinha tanto contato. Mas eu não sabia que era você um dos precursores aqui dessa campanha. Genial, parabéns. Incrível, incrível mesmo. Foi uma campanha que a gente olhava assim, nossa, por que ninguém teve do lado de cá do morro uma grande ideia como essa? Porque foi uma grande ideia. Mas nasceu de uma pessoa que é da moda, né? Nasceu pelo Ralph Lauren. Não, eu sei, então, mas... assim, tem que nascer com... Tem que ter um storytelling, né? Não, tem que ter, mas também muito construir, tropicalizar esse storytelling não é tão não trivial quanto parece. Tanto é que assim. na época a gente foi lá para os Estados Unidos, eu tive uma reunião interessantíssima, né? Porque o presidente lá do IBCC de lá, né? Estava ligado ao CFDA. Ele fez uma reunião porque essa campanha se tornou mundial. Né? E os principais países, além do Brasil, você tinha os Estados Unidos, obviamente, você tinha Austrália, Inglaterra, França, e tinha mais um. Eu acho que Canadá. Não sei. Eu sei que tinha lá mesa, pouca gente, mas de países grandes. Países importantes. E aí, o Brasil, né, na reunião, o Brasil era o protagonista. Aí do tipo assim, vocês vão ter que copiar tudo que o Brasil está fazendo. Caramba. Inclusive os Estados Unidos. Caramba! Porque você tem uma questão da criatividade, né? Porque o americano, ele solta a campanha, mas parece que ele sente em cima, né? A gente não, a gente já vai no São Paulo Fashion Week, já abraça. Tinha uma pessoa incrível, né? Que nos ajudou muito, vou dar o nome dele, que é o Moio. O Moio era uma figura, porque ele ficava em todos os eventos, pensa em tudo, né? Porque era Caras também, tinha uma força muito forte na época. Nossa, cara. Ele ia para os jantares, eventos, todos os eventos que você possa imaginar, ele ia com um caminhão de camiseta na mochila e ninguém ninguém falava não. Então estava lá, sei lá, qualquer pessoa, uma celebridade de qualquer segmento, a esposa de um grande empresário ou uma global ou uma, sei lá, uma chefe de cozinha, dá para você botar camiseta? Caramba. E sempre tinha um fotógrafo junto. Então imagina o acervo que a gente preparou. Genial. E aquilo virava assim, né? Vai para Caras. E ninguém nunca falou assim, puta, não me pagaram nada por isso. Porque assim, estou ajudando uma causa. Então assim, foi talvez o primeiro grande case de causa, né? No sentido de todo mundo abraçar e falar assim, esse negócio faz sentido, não virou caça-níquel, né? No Brasil, eu não lembro de outra campanha com tão conexão de causa. Com todo mundo abraçando, jogador de futebol, depois, direto, cantor. Era incrível. Cantor, todos eles. E, óbvio, não vou te botar numa saia justa aqui, né? Mas se não todos, mas a grande maioria não tinha cachê, porque não tem como você pagar toda essa galera. Não. Né? Então, um ou dois talvez você tenha cachê, imagino eu. Ninguém. Nenhum, zero. Caramba. Nem Xuxa. Nem a Xuxa? Xuxa, inclusive, você promovia um jantar, eu lembro que nós promovemos um jantar com a Xuxa. Case mais ainda. E a Xuxa chegando... A Xuxa era uma grande vedete. Do sentido assim, você fazia um jantares em lugares incríveis, tal, só com empresários
que, né, acabavam, de uma certa forma, contribuindo para a campanha, mas a Xuxa vinha para o jantar. E sabe quanto ela cobrava? 0. Caramba! E ela Então realmente abraçou fortemente a a Xuxa causa. fez um papel fundamental. Genial. E Ela... sempre negociando com a Marlene Matos. É incrível, né? Você sempre ali no telefone com a Marlene Matos. Você negociou com a Marlene Matos? Tinha que negociar com a Marlene. É Você não fala mesmo? com a Xuxa. Era difícil mesmo? Impossível. Impossível. Ah, você acha que tá fácil a sua vida, meu amigo? Pensa que o Zilli já teve a Marlene Matos pela frente. Não é fácil, né? É isso aí. Hoje tá fácil o conselho, então. Ô Zilli, e aí você tem essa jornada incrível. Parabéns de novo pela belíssima campanha. E como é que nasce o imaginário nessa história toda? Porque é um outro negócio Totalmente diferente. totalmente oposto. Se fosse para uma marca de moda, eu entenderia, quem sou para entender, mas faria uma conexão. Se fosse para um mundo de marketing, talvez, uma agência, faria uma conexão. Imaginário, como é que vem essa grande... E foi outro grande case também, deixa de registro. Era pequeno e a gente fez um projeto de crescimento bem interessante. Na verdade, assim, eu entrei na sociedade em 2005. Ela já existia, né? Ela já existia, se eu te perguntar. A Imaginário foi fundada pelo um casal, né? Ele médico e ela arquiteta, de Floripa, morava em Floripa. E eram meus vizinhos. Mas não por isso. Antes de eu ser vizinho, nós jogávamos bola, né? Pegando o Esporte Clube, já podemos até já associar um tema, mas depois tem, né? A gente tem vários pontos, mas esse é um ponto interessante. A gente jogava bola. A gente ficou 25 anos jogando bola juntos. Olha a gente só. tinha um time lá na casa dele, tinha um campinho bacana de areia. E toda terça e sábado, no caso eu só podia ir aos sábados, porque era a minha casa de praia, era em Floripa. E a gente jogava bola. E depois do futebol a gente ficava conversando sobre varejo. Que legal. E aí um dia ele falou assim, putz, sou médico e talvez eu precise de alguém que dê continuidade, porque a minha formação é até aqui. As filhas não queriam assumir. E eu acabei indo... Tinha quantas lojas, mais ou menos, na época? Você lembra? Tinham 40 lojas. Já tinha um... Tinha. Tava naquele momento de virar gente grande, né? De dar o grande salto, né? Tava no momento de virar gente grande. Tinha uma situação que foi a grande mudança, né? Ela era uma empresa que vivia de royalties. Você sabe muito bem o que é isso. Sim. Eu venho da indústria. Então, na realidade, quando eu olho o sistema de franquia, eu sou da indústria. Tudo que eu puder transformar em indústria, eu transformo. E aí eu tinha experiência de China. E aí foi que a gente decidiu ir para a China. E aí que o jogo virou. Porque a gente virou uma indústria terceirizada, com um mundo à disposição. Sim. Tinha um mundo. Tinha um mundo mesmo. E aí a gente voou. Aí você tinha 2 movimentos de receita. Você tinha o movimento da crescimento das franquias. Você tinha 3 movimentos. O segundo movimento, o aumento significativo do faturamento por loja, porque a gente aumentou o portfólio. Nossa, imagina. E terceiro, nós criamos um centro de distribuição, que era a nossa indústria. Então, nós começamos a faturar pelo CD. Então, você importava tudo... 100%. Nacionalizava e faturava para o cara. Exatamente. Foi aí que a empresa virou uma empresa gigante, com toda a governança que tinha já, abriu os olhos para os fundos e tal. Então, e na eles realidade, continuavam sócios ali, mas não operando, ou eles venderam para você nesse processo? Não, eu entrei com uma participação. Eles não continuaram no dia a dia. Nós tínhamos as nossas reuniões. As filhas continuaram. Entendi. E a participação delas foi determinante, porque elas tinham o DNA, a essência da marca. Tanto é que uma cuidava da comunicação, outra do produto. Então, essa é uma área que eu nem chegava perto. Entendi. Eu fui me desenvolver em outras frentes, que eu acho que para mim foi fundamental. Porque eu saio da área de vendas, de marketing, que era a minha fortaleza, e começo a discutir finanças, que eu passei a adorar.
Hoje eu sou muito mais financeiro do que comercial nas empresas. É curioso, né? Curioso demais isso. Aprendi muito. Aprendi também, eu sempre quando eu posso eu falo essa frase, que com um bom financeiro, 50% do jogo tá ganho. Boa, essa eu gostei. Entendeu? Boa. Então é aquela história, né? Hoje, se você não tiver o controle No detalhe. no detalhe, a empresa ela não tem futuro. Isso. Então foi um pouco isso, foi um pouco essa história da Imaginário, a gente estruturou, aí voamos, né? Boa, Um nossa. CD gigante lá em Santa Catarina, os escritórios sensacionais, bem Google, né? A gente Eu gostava lembro- muito de falar que em inglês fica até mais bonito. A gente falava assim, Imaginário é clean, fun and profitable. É uma empresa transparente, então a gente abria os números para todo mundo, falava de EBITDA, todo mundo sabia de tudo, não escondíamos nada. Divertida, porque a gente gostava de festa Que bom. e muito rentável. Muito rentável, muito. Eu lembro uma vez, eu estava na Porto Belo Shopping e acho que teve um encontro da BF Sul, que foi lá no escritório da Imaginário. Eu fui com o Juarez lá. Era sensacional o escritório. assim, Sensacional. Bem Google. Perto da Lagoa, não era? Era sensacional. E tinha uma parte de churrasqueira lá, um rooftop, meio que um negócio assim. Nossa, era muito legal. É bem muito, legal. Muito legal mesmo. E aí você pega esse bebê, vamos dizer não um bebê, mas com 40 lojas, podemos chamar de um pré-adolescente, transforma num adulto saudável. Como é que é esse processo? Antes disso, até, voltando antes, até tem um ponto que eu não queria perder, que eu achei genial também, que vale a gente destacar aqui, para a galera que nos escuta e nos enxerga no YouTube, como é bom a gente entender o papel da gente na organização, né? Porque você falou, puta, as filhas tinham DNA, uma da comunicação, outra do produto. Não as conheço, mas imagino eu aqui que, em termos de carreira, de tempo de escola, de networking, você dava de 1000 a 0, né? Porque já tinha uma jornada muito já bem construída, mas teve, de certa forma, a humildade de dizer, puta, eu vim do marketing, eu fiz a melhor campanha de moda, na moda, sobre uma causa social, mas o marketing eu entendo que ela pode tocar, porque, cara, o DNA tá com ela, eu quero me especializar em outras coisas e eu vou tocar o business aqui, a parte mais hard do business, porque elas tocam... É de uma humildade interessante isso, porque seria muito normal dizer, não, filha, marketing sou da Hering aqui, eu sei fazer isso aqui. Mas quando você se torna CEO, você tem que aprender o seguinte, você vai começar a fazer só coisas que você não gosta. Pô, essa frase é boa também, hein? Porque você vai cuidar da empresa, você vai cuidar dos problemas, tudo cai no seu colo. Não tem notícia boa, não. Só vem granada, né? Só vem granada. Eu falo lá na Santa Lola, que eu falo, traz a granada, mas joga o pino na minha sala, uma sala pequena, né? Porque eu posso tentar achar antes de explodir. Agora, não me traz a granada com o pino lá no café, porque não vai dar tempo, vai explodir. Vão morrer todo mundo, né? Dá uma chance para eu resolver, pelo menos. Né? Quando você se cerca de gente talentosa, você não precisa, né? Então eu procurei me cercar de gente boa. Sensacional. Bela. Para eu ficar ocioso. Porque a ociosidade, eu sempre defendo que CEO tem que ser ocioso. Por que é ocioso? Para poder ter tempo. Eu tive tempo de montar uma empresa na China. Eu tive tempo de montar um projeto chamado Love Brands. Tive tempo de criar uma marca chamada Lud, que foi uma multimarcas da Imaginário, que chegou a ter quase 3.000 pontos de vendas. Aí você começa a ter tempo para treinar as pessoas, para continuar mais vadio. Você tem que ficar vadio. Eu nunca ouvi isso. Parabéns. O CEO tem que ser ocioso. Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido, cara. Nossa, Bela colocação. Eu nunca... Na verdade, não é que eu nunca ouvi, nunca ninguém falou aqui no podcast porque isso. senão você fica moendo carne todo dia, né? E mesmo no mercado, quando a gente fala, tem uma coisa do workaholic, do CEO, aqui, Workaholic. 1000 coisas, tá, não sei o quê. Cara, é bem isso mesmo. Como é que você vai pensar nas coisas diferentes da empresa, no crescimento da empresa, nas oportunidades, se você tá moendo carne o tempo todo? Não faz. Tem que ser vadio mesmo. Sensacional.
Gostei dessa. Gostei demais dessa. E aí, agora sim, agora vamos voltar para outra pergunta. Faz de um adolescente ramelento virar... Ramelento é feio de falar, mas... Um adolescente ali com as espinhas na cara virar um adulto, uma empresa adulta, uma empresa maravilhosa, rentável. E aí vem fundo de investimento. Vem um fundo... Foi uma transição legal? Foi um... Tranquila. Porque às vezes tem sofrimento nessa história, né? Não, eu acho assim, né? Depois que nós vendemos, nós ficamos com 10%, depois vendemos tudo, né? Até por respeito ao franqueado. Porque nós tínhamos que continuar para ele mostrar que haveria uma transição. Mas eu tenho uma palestra que eu fiz durante muito tempo, logo depois da venda, para explicar um pouco assim. Sempre você tem que responder algumas perguntas quando você toma uma decisão de vender. Primeiro, por que você está vendendo? Certo. Segundo, quanto que você quer vender? Não por quanto. Você quer vender 10, 30, 50 ou tudo? Terceira pergunta é assim, quando você quer vender? Porque você tem que vestir a noiva. A noiva tem que estar bonita. Uma frase que eu gosto muito, não é minha, mas eu carrego comigo, muitos não concordam, também foda-se, que é o seguinte, uma empresa quando nasce, ela só tem dois caminhos, ou ela vai abrir o capital, e para abrir o capital ela tem que ter tamanho, ou ela vai ser vendida. Aí o cara fala assim, porra, mas eu não quero vender minha empresa. Eu falei, não, você não precisa vender, mas deixa ela pronta, porque se um dia vender... Ela vale muito. E com governança, você vai ter custos melhores, você vai atrair pessoas, você vai ganhar menos dinheiro no começo. Mas depois compensa. Você vai ganhar muito dinheiro depois. Então, eu tenho essa... E a quarta pergunta, que é a mais importante. Essa é decisiva. O que fazer depois que você vendeu? Porque tem Essa é a frase, tem a gente pergunta. que entra em depressão porque é o filho que ele tinha e o cara já está rico. Se ele botar mais dinheiro, não vai mudar nada a vida dele. Então, ele vendeu o prazer da vida. Às vezes vendeu a alma, né? Vende a alma. Ele não chega a vender a alma porque ele não continua no negócio. Ele vende o prazer da vida. Então, essas perguntas que nós fizemos. Nós demoramos 3 anos para vender, depois que nós decidimos. Porque nós fomos vestir a noiva, cada um foi pensar na sua vida. Que processo, hein? E aí foi bacana. Eu acho que a gente vendeu na hora certa. E está todo mundo feliz. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente olhando de fora... acha que a venda acontece rápido, digo, para um M&A desse, 6 meses, sei lá, 1 ano, talvez. Depende da complexidade, mas a preparação ela é muito mais longa, né? É que, na verdade, muitas vezes você é pego de surpresa e você vende rápido porque você não dá tempo de você pensar. Nosso caso talvez tenha sido uma exceção. Nós fomos a mercado. Vocês levantaram dizendo, ó... Então, foi diferente. Entendi. Mas também estavam mais preparados, né? Tem uma quando a gente foi, os caras falaram, pô, tem uma joia da coroa ali. Ninguém falava de imaginário. Falava mais assim, pessoal de Floripa, né? Os manezinhos. Os manezinhos. Você é natural de onde? Daqui. De São Paulo. Aliás, tem uma curiosidade que eu não posso perder aqui. Você mandou pra gente ali que você, por muito tempo, assistiu o show do Raul Gil... Ali não, de vários. Da bancada, ali da frente, ali, ainda regulando se o Raul Gil fazia direito o merchan. Né? É isso mesmo. Conta essa história pra gente, vai. Tem umas histórias aí. Uma dessas é essa. Eu nasci no marketing, né? No marketing, numa época que você fazia muitos filmes, né? Trabalhava com grandes agências. Eu trabalhei com várias boas. DPZ, Young Rubicon, Liu Lara, Proem, aí vai embora, Denison e tal. Sou da década de 80, começo, né? E tudo era muito... Eu trabalhava na Shell e produtos de consumo de alto giro, então tinha muito filme, a gente fazia muito filme, Rodox,
Bom Ar, Passe Bem, Nossa. Rodiazol. Tinha um monte. Trouxemos o STP para o Brasil, que é uma marca de automotiva, né? Americana, lá da Fórmula Indy, na época. A gente até se aproximou do pessoal da Indy. E eu tinha uma atividade, ainda estagiário. Porque quando eu vi o programa, a chamada do programa... Eu sou fã do Raul Gil. Legal, eu vi. Como eu sou fã do Chacrinha, quando eu ia no Chacrinha, eu estudava na Paulista, e a Teatro Bandeirantes era na esquina da Paulista com a Brigadeiro. Uhum. E a gente saía do colégio, eu estudava ali no Objetivo, a gente ia ver o Chacrinha. É mesmo, Divertido, cara. molecada. Legal. Era moleque, mas a história do Raul Gil, eu sou fã do Raul Gil por isso. Eu comecei lá atrás, porque a gente fazia o merchan no programa dele, e você te mandava o texto, mas você tinha que ver se ele ia ler direito. Não tinha essa coisa de hoje que está tudo pronto. O cara tinha um negócio que ele tinha que ler ali e tal, não sei o quê. E ia toda terça, a gente ficava das 7h30 no estúdio lá da Vila Guilherme, que era do Silvio Santos. Uhum. E eu ficava lá com ele, no camarim dele, porque eu não tinha o que fazer, né, cara? Você fica lá comendo, esperando gravar. Aí eu vi o Cazuza começando, vi o pessoal aqui de Abelha, né? Imagina, a Paulinha Toller era novinha. Né, novinha, né? Uma deusa, né? Todo mundo linda, só. né? E tinha o pessoal o Titãs. Pô, tinha vários, né? Então a gente convivia com toda essa galera, tudo da nossa idade, começando a vida. Tudo à base de playback. Era uma coisa, olhar hoje era escrota, né? Nossa, se olhar hoje... Aquela bateria, o cara ficava com uma bateria desse tamanho batendo e saindo aquele puta som na caixa. Isso. Porra, você vê... E o guitarrista fazendo assim. O guitarrista fazendo isso. Então, assim, né? O conviver com o Raul Gil, ele deu muita oportunidade para as pessoas. É um cara muito do bem, sabe? É um cara que... próprio, né, falando dos dias de hoje de Luan Santana começou com ele deu oportunidade para o Luan Santana. Verdade. E outros, né? Então, estou falando, eu dei alguns exemplos, né? Mas estou falando que ele alavancou a carreira da grande maioria dos cantores da década de 80 passaram pelo Raul Gil. Justo. E o Raul Gil nunca foi um cara sofisticado. Não. Nunca. Sempre usou aquele microfone de ouro. E o sapato brilhante, continua até hoje. É um cara com seus 83 anos e que tem ritmo. Que legal, mano. Sim, foi uma experiência na época de... né, quando você está começando, isso te marca, né? Porque não, marca muito, né? Foi divertido. Que legal, que história doida, meu. Muito bom, muito bom. Mas é isso. Vindo agora pro mundo atual aqui, hoje você tem investimentos em startups, como você mencionou, e atua ali como diretor de transformação de digital da ABF. Como é que você tem visto esse varejo cada vez mais digital? Obviamente não abrindo mão ao meu ver, pelo menos do ponto físico das pessoas, porque a gente precisa dessas pessoas lá encantando. O que você acha que a inteligência artificial hoje que tá moldando tudo? O que seria aí um ponto de vista para quem está no varejo cara, não deixa de olhar isso ou de ter atenção nesse ponto? Cara, eu resumo, assim, inteligência artificial a gente tem que fazer um outro episódio. Né? Vai um episódio inteiro para. Talvez eu nem tenha capacidade para falar sobre isso de uma forma um pouco mais profunda. Eu acho que a gente acompanha, a gente não pode deixar de lado nunca, né? Sim. Eu acho que a palavra curiosidade, ela é determinante nos dias de hoje. Se você não buscar, você vai ficar para trás. E a idade aqui não representa nada, a curiosidade não tem idade. Mas a questão mais importante, né, quando a gente olha que você tem que estar em todos os pontos de contato com o seu cliente, todos os pontos de contato, Perfeito. E botar na gaveta conflito de canal, porque a maior discussão que se tem, principalmente nós que somos no setor de franquia, é o conflito de canal. Esquece isso. Conflito de canal você vai ter pro resto da vida. Sim. Então, nem querem discutir esse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero falar com o meu cliente. E para eu falar para o meu cliente, eu tenho que ter clareza da jornada de compra dele. Perfeito. Se eu tiver clareza, não importa se ele compra no digital, se ele compra no físico, se ele começa no digital, termina no físico, se ele começa no físico, termina no digital.
Não quero saber se ele compra no porta a porta, se ele compra lá na rua, lá do camelô. Não quero saber, eu só quero saber o seguinte, onde você compra que eu vou estar. Perfeito. Então tem que marcar presença. Se o dígito é apenas uma forma de você diminuir atrito. É uma forma de você dar mais velocidade, sabe? A gente não pode transformar tudo num bicho de 7 cabeças. Eu acho que quando você fala do transformação digital você tornar os processos mais fluidos, né? Mais leves, né? Ter mais eficiência operacional. A vantagem de hoje, diferente, vamos falar de alguns anos ou décadas, é que hoje você tem uma oferta de tecnologia que você não tinha. Justo. Então, no passado, você tinha assim, a RP. Ponto. Você tinha que se virar com a RP. A RP tinha que entregar tudo. Sim. Hoje, não. Hoje, qual é a sua dor? Você dá uma gugada, né? Você vai falar no mundo, né? Hoje você vai para um Web Summit, você tem 2.500 startups em Portugal, mais 2.000 em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se você vai num evento de startup em Israel, você tem mais um monte. Hoje eu acho que o cuidado Esse é não... é o fim. Tem uma frase que o Thiago gosta, ele traz, eu gosto muito, que a tecnologia que você não precisa te traz um problema que você não tinha, né? Exatamente. Hoje está muito mais no filtro. Qual é a minha dor de verdade? Dores eu tenho várias. Mas qual é aquela trivial, aliás, trivial não, aquela fundamental, aquela que realmente muda o meu patamar no meu business, seja em eficiência, seja em serviço ao consumidor, seja em serviço ao meu franqueado? Cara, taca essas, porque essas são as fundamentais. Agora, a dor, não, agora eu quero saber se a minha secretária faz um telefone no VoIP. Não, na boa. Ela pode atender o telefone como você atendeu há 20 anos atrás. Não é isso que vai mudar o teu jogo. Talvez se o teu negócio é esse, sim, mas não é isso que vai mudar o jogo de uma franquia de moda, por exemplo. Então, essa questão hoje, a oferta realmente é muito grande, mas o cuidado entenda o que você precisa de fato, né? Entenda o seu negócio, onde é a dor do seu negócio e que vai ser relevante para mudar esse resultado, né? Se você não gerar valor para o negócio, para o seu cliente, sim, você está agregando custo. Totalmente. E aí, custo de 200 mil integrações que depois não se integram nunca e você só sofre. É bem por aí mesmo. Muito bom. Zili, falei que ia passar rápido. Eu te disse, valeria a pena. Conta pra gente, a gente sempre fecha aqui o nosso bate-papo, para casar com o nosso mote aqui do Esporte Clube, um momento esportivo que você viveu, ou que você assistiu, que você lembra e traz aí uma boa recordação. O que seria esse momento? Que time você torce? Só para... Cara, eu torço... Só para eu contar pro Thiago depois. Hã? Só para eu saber aqui para registro. Não, eu vou te contar isso, você vai entender o clube que eu torço. Marketing é assim, senhoras e senhores. É um teaser. Mas eu poderia contar a história de jogos que eu fui, né? Que jogos interessantes. Mas eu vou falar um que eu gosto de falar porque... né, assim, ele é curioso, né? Porque fui no jogo tal, no jogo, né? Sim. Quando a gente era garoto, essa não é a história. Quando a gente era garoto, eu tô falando de 13, 14 anos. Quero ver você deixar seu filho ir num estádio à noite com 13, 14 anos. De ônibus. Nem pensar. Obviamente, se nossos pais deixavam. Sim. E não ficavam preocupados, né? Apesar que os jogos começavam às 8h30, não começavam hoje... Quase 10 horas. Né? 10 horas. Mas eu ia no Pacaembu e tal, e meu pai nunca esquentou a cabeça com 14 anos. É muito interessante isso, né? Nossa. Mas o que acontece? Eu joguei bola. E meu pai nunca foi me ver jogar bola. Ele não admitia. Jura? Que eu jogasse bola, porque ele tinha medo que eu virasse jogador de futebol. Olha só. Década de 70, obviamente, ele sabia que eu jogava direitinho, mas nunca seria um craque. Sim. Eu sabia que eu jogava direitinho, mas nunca seria um craque. Mas meu pai não admitia, né? Então você perde, né? Eu acho que eu fiz certo mesmo, talvez... Naquela época ninguém ganhava dinheiro, né? Nem Sim. O Pelé ganhou dinheiro. Nem o Pelé foi ganhar dinheiro depois. É. Mas eu fui jogar no Palmeiras, né? E eu sou corintiano. Aí você imagina como doía colocar uma camisa verde. Nossa!
Não, você sabe o que é isso? Minha casa, nem a grama é verde. Não Só pra você ter uma ideia. Não consigo imaginar Na o que grama é eu resolvi pintar de preto. Então você imagina a dor que eu senti Entendi porque o quando Thiago era, não veio hoje. quando era Entendi, garoto. ele pesquisou sem vergonha. Garoto, é duro, cara. Essa foi pra mim, Nossa isso dói até hoje. Nossa senhora. Isso dói até hoje. O filho do Thiago joga bem demais mesmo. Bem, 6 anos. Entre virar um jogador e com 6, 7 anos jogar bem, tem uma distância absurda ainda. Mas joga muito, tá indo bem. Eu falei, cara, ele vai jogar no Corinthians, filho. Ele vai botar e você vai virar corintiano. Ué, pelo filho, né? Mas eu imagino, não conseguiria botar uma camisa. Eu consegui. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas fazia gol ainda? Não, fazia gol, né? Mas não beijava o escudo não, né, quando fazia gol. Não, imagina, sem hipótese alguma. Zili, obrigado mesmo, cara. Foi ótimo. Pô, prazerzão. Te incomodei um monte pra conseguir essa agenda. Desculpa a insistência, Imagina, mas... foi legal, foi muito que legal. eu tinha certeza que ia ser um episódio e a galera vai curtir muito. Você deixar um recado, onde te encontrar, se é no LinkedIn, se é no Instagram, fica à vontade, se não... Tá no LinkedIn, tá lá o meu nome, enfim. Carlos Zilli. Carlos Zilli. O famoso. Gente, quem quiser nos acompanhar esse episódio e todos os outros que a gente tem no Protagonismo Esporte Clube, a gente tá no YouTube, no Instagram, você tem os cortes, tem o TikTok, estamos no LinkedIn também, então é só procurar lá esse Protagonismo EC, você vai ter episódios de empreendedorismo, de carreira, de startups, tudo que você imaginar, muito leve, descontraído, como foi o papo de hoje. Professor, muito, muito obrigado. Valeu. Foi um prazerzão, tá bom? Prazer. Um abraço. Valeu, galera. Isso aí.